Latrocínio em Balneário Camboriú. Preso beneficiado com a saída temporária mata jovem de 23 anos porque queria roubar a pochete dele. Um emprego formal em novembro. Santa Catarina fecha o penúltimo mês do ano com mais contratações do que demissões, segundo o indicador do Ministério do Trabalho. Direito do consumidor. Veja na edição de hoje quais as normas que amparam clientes na hora de enfrentar problemas relacionados a viagens. A retrospectiva do futebol catarinense. Acompanhe como foi o 2023 do Criciúma, marcado pelo título estadual e pelo acesso à Série A de 2024. A Mega da Virada. Catarinenses promovem uma verdadeira corrida às casas lotéricas de olho no maior prêmio da história de uma loteria no Brasil. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com novas informações sobre o caso do vereador Mauricinho Soares, do MDB de Joinville, investigado por envolvimento em fraudes no Detran. A comissão processante da Câmara de Vereadores decidiu seguir com o processo, que pode resultar na cassação do parlamentar. As informações com o repórter William Tenório. A votação ocorreu na manhã desta quinta-feira aqui na Câmara Municipal. Os vereadores integrantes da comissão aprovaram o parecer preliminar do vereador Cleiton Profeta, do PL, que rejeitou os argumentos da defesa de Mauricinho, que pediam a nulidade da comissão por suposto descumprimento da proporcionalidade dos partidos na composição. Com isso, o processo contra o parlamentar vai prosseguir na comissão processante. Mauricinho Soares, do MDB, foi preso no dia 8 de dezembro por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes no Detran de Joinville e deve responder pelos crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informações e organização criminosa. O esquema permitiu que mais de 100 motoristas com carteiras de habilitações suspensas por exceder pontos fossem indevidamente liberados das penalidades aplicadas. De Joinville, William Tenório, para o Band Cidade. Um jovem foi assassinado nesta terça-feira em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado, após ter sido agredido durante um assalto. A polícia trata o crime como latrocínio, roubo seguido de morte. Gustavo Ernest Martins, de 23 anos de idade, foi assassinado por volta do meio-dia no bairro Municípios. Gustavo foi morto com um golpe aplicado com um pedaço de pau por um homem que usava um gorro de Natal e teria tentado roubar a pochete dele. A polícia militar foi informada do crime nesta quarta-feira, quando a família foi registrar um boletim de ocorrência. Um amigo do rapaz recebeu uma ligação em que viu Gustavo caído no chão. O jovem foi levado para o hospital Ruth Cardoso e morreu em decorrência de um traumatismo craniano. Segundo a polícia, o assassino é um interno do complexo prisional de Itajaí, que havia sido beneficiado com a saída temporária no dia 20 de dezembro. Nesta quarta-feira, o assassino retornou para a penitenciária. A Polícia Civil investiga o caso. E uma mulher foi presa hoje pela Polícia Civil, acusada de aplicar golpes do falso sequestro na capital. A acusada fez pelo menos 2 vítimas já identificadas. Ela fazia parte de um esquema que fazia ligações para as vítimas, com a simulação de um familiar supostamente sequestrado e a exigência de um resgate. Um local era combinado para deixar os valores que eram recolhidos exatamente por essa mulher presa hoje. Uma vítima entregou joias e fez transferências via Pix. As investigações prosseguem para identificar mais integrantes deste esquema. A Secretaria Estadual de Infraestrutura anunciou uma restrição de tráfego na SC 401 no sentido das praias aqui na capital durante toda a temporada de verão. Quem tem as informações ao vivo aqui no jornal é o repórter Ronaldo Penido. Ronaldo, muito boa noite para você. Essa restrição vale para que tipo de veículos? Conta pra gente. A restrição é válida para veículos acima de 23 toneladas, exceto ônibus e micro-ônibus. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. A Secretaria de Infraestrutura adotou esta medida para facilitar a vida dos motoristas que acessam as praias, principalmente do norte da ilha de Santa Catarina. O trecho em que os veículos não podem circular na SC 401 vai do quilômetro 19, na altura do cemitério do Itacorubi, até o quilômetro 16, na altura do cemitério Jardim da Paz.
entre os bairros João Paulo e Monte Verde. A restrição acontece no sentido centro-bairro entre 7 e 11 da manhã e 16 e 20 horas. A sinalização indicando a restrição já foi colocada e vale a partir desta sexta-feira. A medida foi adotada para auxiliar a circulação de veículos que acessam as praias em direção ao norte da ilha. Além disso, a Secretaria de Infraestrutura já colocou um guincho à disposição para atender possíveis sinistros e também veículos com panes mecânicas, com problemas mecânicos que possam causar interdição na via. Rodrigo. Aproveita que você está por aí, qual é a situação de momento no trânsito? Eu vejo aqui atrás de você que tem um movimento muito intenso na direção do bairro, é isso? Exatamente, Rodrigo. Neste momento é grande a movimentação em direção aos bairros, em direção à pista que vai para os bairros do norte da ilha de Santa Catarina e também o pessoal voltando da praia no sentido oposto, pessoal que acessa a pista em direção ao centro. É grande a movimentação, afinal de contas, hoje fez muito calor aqui na capital e o pessoal está voltando da praia nestes últimos dias do ano. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Ok, Ronaldo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. E olha, a Polícia Rodoviária Federal começou hoje uma série de fiscalizações educativas para averiguar se os motoristas com habilitações classes C, D e E têm cumprido ou não a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico. O prazo para fazer o exame terminou nesta quinta-feira. O prazo foi determinado pelo CONTRAN, o Conselho Nacional do Trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esta primeira etapa de conscientização dos motoristas vai durar 30 dias. A partir de 28 de janeiro de 2024, os policiais já vão começar a efetuar as autuações contra motoristas flagrados com exame toxicológico vencido por prazo superior a 30 dias. Dirigir nesta condição é infração gravíssima, com 7 pontos na CNH e multa com fator multiplicado 5, ou seja, 5 vezes maior. Reincidência em 12 meses leva a multa 10 vezes mais cara e a suspensão da habilitação. De volta com o Band Cidade para falar de emprego. Santa Catarina fechou novembro com saldo positivo nas vagas formais de trabalho, só que num ritmo menor em relação a outubro. Os dados do Ministério do Trabalho, baseados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, estão aqui no nosso telão. Vamos conferir comigo. Em novembro, o Estado fechou com um índice de 117.156 contratações, 110.484 demissões. Foi um saldo positivo de 6.672 vagas formais, metade do saldo de outubro, mais ou menos. Sétimo melhor resultado entre os estados brasileiros, com uma alta de 0,27% frente a outubro. Do início do ano até agora, novembro, foram contratados aí sim 1.412.194 trabalhadores e demitidos outros 1.311.132. Dá um saldo positivo de 101.062 vagas com carteira assinada, uma alta de 4,31%. E nesse critério, Santa Catarina ficou na 5ª posição no ranking nacional. Desempenho por setores agora para você. Olha, serviços liderou a geração de vagas formais em novembro com alta de 4.823 postos com carteira assinada, saldo positivo. Seguido então pelo comércio, com saldo positivo então de 4.404 vagas e a agropecuária, que abriu então 1.717 postos formais. Construção, civil e indústria foram na contramão e fecharam postos. A construção 1.603 e a indústria 2.669. O fim do ano já está aí e muita gente decide viajar para curtir a virada para 2024 na companhia de familiares e amigos. Só que aí surgem problemas, como o cancelamento de voos, complicações com a hospedagem e até extravio de bagagem. A repórter Gabriela Mariotto mostra agora quais são os direitos do consumidor em casos como este e também em outras situações relativas a viagens. Confira. O final de ano é uma das épocas mais movimentadas no turismo. Os aeroportos ficam lotados com turistas chegando e partindo para esfriar a cabeça e relaxar. Mas o que parece um sonho pode se tornar um pesadelo. Porque em 20 dias, depois que a gente fez o pagamento, a gente descobriu que essa mesma empresa estava em recuperação judicial, sendo que não nos deu informação nenhuma
do que realmente aconteceria com o nosso pacote. Então, tudo foi se tornando cada vez mais difícil, até que eu procurei uma advogada do consumidor, que é a doutora Roberta, e ela nos ajudou, então, a entender melhor o nosso caso e entrar com os recursos possíveis para o nosso caso. E ainda bem que deu certo e a gente está indo hoje viajar. A Jéssica não foi a única a ter problemas com os pacotes de viagem. Somente neste ano, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina moveu mais de 600 ações com pedidos de indenização contra essas companhias. Ainda assim, os clientes que quiserem manter os passeios devem tentar entrar em contato com as companhias aéreas e os hotéis. Pois eles são responsáveis por aquela reserva que foi feita, ainda que o pagamento não tenha sido diretamente para eles ou que a reserva não tenha sido diretamente nos canais oficiais deles. Então, nesse caso, entrando em contato diretamente com a companhia aérea ou com o hotel, na maioria das vezes consegue ser resolvido. Em caso de voos cancelados, os passageiros têm direito a auxílio alimentação e, em caso de longa espera, devem ser alocados para hotéis. Nós ficamos esperando no aeroporto sem saber absolutamente nada. Só depois de algumas horas foi anunciado o cancelamento do voo. Foi disponibilizado hotel, porém a alimentação não. Foi uma insistência, um transtorno muito grande. Alguns cuidados dos passageiros, como tirar foto da bagagem, fazer check-in com antecedência e registrar atrasos, podem ajudar a evitar transtornos. Quando você percebe que a sua mala não chegou, a primeira questão a ser feita é ir no guichê da companhia aérea e fazer o RIB, que é o Registro de Regularidade de Bagagem. Nós também recomendamos muito que bata foto da bagagem antes de despachá-la, porque desse caso, quando ela voltar com algum defeito ou com algum dano, você consegue comprovar que no momento em que você despachou, essa bagagem estava em ótimo estado. E já que o assunto é viagem, quem escolhe pegar a estrada também precisa ficar atento, principalmente para fazer uma revisão no carro antes de partir para a viagem. Tudo para que quem escolheu viajar dessa forma não ter nenhum problema de última hora. Condição dos pneus, desgaste das pastilhas de freios, verificar as lanternas e faróis. Fazer a revisão do veículo antes de pegar a estrada é fundamental. Quilometragem, nível do óleo, freios, suspensão, lâmpadas, conferência do alinhamento do farol, a suspensão em si, se existe folgas ou não, porque isso são itens que você vai utilizar aí na sua viagem de férias. Neste fim de ano, a exemplo do que acontece com milhares de motoristas, o Geraldo está planejando uma viagem com a família. Eu gosto de fazer uma revisão em uns itens que tem que ser aqueles itens que é importante, né? Para a gente não ter uma surpresa e ficar na estrada, né? Ponto importante, mas que a maioria dos condutores não leva em conta quando faz a revisão do veículo, é explicar para o mecânico qual trajeto pretende fazer. Isso pode interferir e muito no tipo de manutenção preventiva necessária. Por exemplo, se você vai para o litoral, você precisa fazer uma manutenção preventiva no ar-condicionado. Você precisa estar com libras no pneu correta, porque altas temperaturas tendem a baixar as libras do pneu. Se você vai para a serra, é importante você fazer uma manutenção da parte do sistema de água no arrefecimento, porque você vai utilizar muito freio a motor. Então são detalhes que você precisa passar para a oficina para que a gente possa recomendar a manutenção ideal. Olha, depois de muito sol e calor, o tempo vai dar uma mudada em Santa Catarina nesta sexta-feira. É a passagem de uma frente fria pelo estado. A sexta-feira vai ter pancadas isoladas de chuva no decorrer da manhã, especialmente em áreas próximas ao estado do Rio Grande do Sul. Essa condição chega às demais regiões de Santa Catarina, mas a partir da tarde. Tem chance de temporais localizados, especialmente no extremo oeste, oeste, meio oeste, Planalto Sul e litoral sul de Santa Catarina. Com aquele combo: chuva forte, acumulada em curto espaço de tempo, rajadas de vento acima de 60 km por hora e até queda de granizo.
O calor, esse vai continuar, só que no fim do dia as temperaturas diminuem um pouco. Vamos conferir? Na capital, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 38. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 38 graus, mesma variação. Viramos a página, Criciúma na tela, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Lages, a variação vai ser entre a mínima de 16 e a máxima de 24. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 24 graus. A seguir no Band Cidade, o esporte com destaque para a retrospectiva do Criciúma, que teve um 2023 pra lá de positivo. E veja também, falta pouco, catarinenses correm contra o tempo para garantir as apostas da Mega da Virada. De olho no maior prêmio já pago por uma loteria no Brasil. Já voltamos. Estamos de volta. A Celesc vai instalar a partir do início de 2024 medidores inteligentes de energia para clientes da capital do estado. Segundo a Celesc, a instalação dos equipamentos está prevista para começar no dia 2 de janeiro de 2024. A operação vai começar pelo bairro Coqueiros, na área continental da capital, e se expandir para todas as demais regiões da cidade em um prazo de 36 meses. Ao todo, o investimento vai ser de 116 milhões de reais. Os medidores antigos vão ser trocados pelos equipamentos modernos, que vão fornecer informações em tempo real sobre o fornecimento de energia, além de agilizar o religamento da luz. Os novos aparelhos vão possibilitar a realização de procedimentos como leituras, faturamentos, desligamentos e religações de forma remota. Mesmo com a nova tecnologia, as contas em papel vão continuar a ser entregues. A instalação na capital sucede um projeto piloto bem-sucedido da Celesc em Araranguá, no sul do estado. Bom, agora falar de esporte. No episódio de hoje da nossa retrospectiva do futebol catarinense, é momento de falar do time que teve o melhor ano aqui no estado, o Criciúma. Se tem uma coisa que o torcedor do Criciúma foi esse ano, é feliz. E tudo isso começou lá no início do ano. Depois de ter um 2022 disputando a Série B do Catarinense, o Tigre voltou à elite do futebol do estado. E que retorno teve o time carvoeiro? Na primeira fase da competição, se classificou em quarto lugar com 18 pontos. Venceu 4 partidas, empatou 6 e teve apenas uma derrota, um aproveitamento de 54%. E antes de começar o mata-mata do estadual, o time do sul do estado ainda teve a Copa do Brasil. O Tigre começou bem, venceu o Ariquemes por 3-0 na primeira fase, mas na segunda encarou o Coritiba lá no Couto Pereira. 1-1 no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis. E foi melhor para o Coxa, que venceu por 6-5. Aí para o Tigre não teve jeito, era foco total no catarinense, porque era a hora do mata-mata. Nas quartas de final, o Criciúma pegou logo o Avaí, um dos favoritos ao título de 2023. Primeiro jogo na ressacada em Florianópolis, uma partida bastante equilibrada e que ficou no 0-0. O jogo de volta foi em Criciúma e mais uma vez o placar ficou zerado. E a decisão de quem passava para as semifinais foi nas penalidades. E olha, essa vai ficar marcada para o torcedor por um bom tempo. Simplesmente 27 cobranças. Foi de tirar o fôlego de qualquer um. E a vitória e a classificação vieram após erro de Natanael e o gol de Marcelo Hermes. Na semifinal, o Criciúma pegou o Hercílio Luz. Primeiro jogo no Heriberto Wilson e vitória por 2-0. A volta em Tubarão não foi como o torcedor carvoeiro gostaria. Tigre perdeu por 2-1, mas foi salvo pela vantagem construída na ida. E o Tigre conseguiu a vaga na final do Catarinense. A grande decisão colocou o Brusque, o então atual campeão catarinense, contra o Criciúma, que queria voltar a erguer a taça. O jogo de ida foi em Criciúma. Torcida presente, estádio lotado, apoiando o carvoeiro. E o resultado foi vitória do Tigre. Lohan fez o único gol do jogo aos 49 minutos da etapa final. A decisão do campeonato catarinense foi no Augusto Bauer. Criciúma precisava apenas de um empate para se tornar campeão e o Brusque precisava vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para as penalidades. Só que não deu para o quadricolor. Outra vez o Criciúma venceu pelo placar de 1-0, gol de Helder. No campeonato catarinense o Criciúma cumpriu o papel. Mas agora na Série B o carvoeiro tinha um outro desafio, um pouco mais complicado. Conquistar o acesso à Série A. E o começo do tricolor na segundona
foi bom demais, o que fez o torcedor acreditar que era possível. Bom, mas para a torcida o que estava em jogo e o único objetivo era a classificação para a Série A. O Criciúma brigou desde o início por uma vaga no G4, mas como nem tudo vem fácil, o Criciúma passou por um período complicado. Indo para a reta final do campeonato, o Tigre começou a oscilar. No retorno, ele que era um dos melhores visitantes da segundona, não conseguia mais somar pontos longe de casa. Foram 5 derrotas como visitante e se viu caindo na tabela. Chegou a ficar na 8ª posição, mas a reação veio. O Tigre reencontrou o caminho das vitórias e a confiança ficou ainda mais forte no torcedor. E a vitória fora de casa contra o CRB pôs o Criciúma de volta ao jogo definitivamente. Na sequência, emendou mais 2 triunfos, contra o Sampaio Corrêa por 3-0 e contra o ABC por 1-0, que deu a vice-liderança para o Criciúma. Depois veio o empate com o Guarani fora de casa. E aí, chegamos na penúltima rodada da Série B. O Criciúma tinha a chance de cravar a volta para a Série A em casa, com o estádio lotado. Precisava vencer e torcer para o Sport, Juventude e Atlético Goianiense não vencerem seus jogos. E deu tudo certo. Festa Carvoeiro e o torcedor comemora até hoje o ano que foi 2023, mas também já pensa em 2024. O torcedor está ansioso para começar a próxima temporada. Mudando de assunto, a hora está cada vez mais próxima e os catarinenses têm corrido contra o tempo para garantir as apostas da Mega da Virada. Todo mundo de olho no maior prêmio já pago por uma loteria no Brasil em toda a história. Cerca de 570 milhões de reais. Não consigo nem imaginar quanto dinheiro é tudo isso, viu? O repórter Ronaldo Penido foi às ruas para ver como está a movimentação. Movimento intenso nas casas lotéricas da capital. Milhares de pessoas aproveitam os últimos dias do ano para fazer aquela fezinha na Mega da Virada. E vale tudo para acertar as 6 dezenas mágicas. Tem gente que acredita em números da sorte e aposta sempre nos mesmos. 7, 10, 22, 31, 14. Este é o maior prêmio pago na história por uma loteria no Brasil. 570 milhões de reais. Você já imaginou o que dá para fazer com tanto dinheiro? Calma que a gente te ajuda. Daria para comprar cerca de 6.330 carros populares modelo 1.0, ou mesmo 2.850 casas. É, realmente o prêmio da Mega da Virada mexe com os sonhos de muita gente. É o sonho da casa própria, de ajudar alguém da família ou mesmo de se aposentar de vez e viajar pelo mundo. E você, o que faria com R$500 bilhão? Nossa, eu ia sumir. Eu ia sumir que esse dinheiro ia viajar o mundo afora. Eu ia comprar uma casa. Seria o ideal, assim, né? Eu ia ajudar muita gente, com certeza. Muita gente que precisa. Ia viajar o mundo todo. Primeiro compraria uma casa e depois viajaria pelo mundo. Aproveitaria essa grana bacana para poder fazer muitas viagens. É importante lembrar que o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, quem fez 5 acertos pode faturar a bolada. Se houver apenas um ganhador e esta pessoa investir o dinheiro do prêmio na caderneta de poupança, ele teria um rendimento mensal de cerca de R$2.8 milhões. Isso sem mexer no montante pago pela loteria. As chances de ganhar um prêmio como este é 1 em 50 milhões. O prazo para as apostas termina às 7 horas da noite do dia 31 de dezembro. O pessoal falou um monte de sugestões ali, vai fazer tudo isso e ainda vai sobrar uma mega bolada na conta. É inimaginável essa quantia, viu? Olha, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão em tvbv.com.br, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.